pessoal, dando continuidade então ao nosso curso tópico especial Introdução à Matemática. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar o tópico 3, que trata dos problemas com uma incógnita. São problemas que nós vamos utilizar tanto equações do primeiro grau como equações do segundo grau para poder resolver. Eu já tenho aqui o nosso primeiro problema então. Mas antes, não custa nada relembrar as 4 etapas da solução de um problema. A primeira é entender o problema e anotar os dados e prestar muita atenção na pergunta do que o problema está fazendo. A segunda coisa é equacionalizar esse problema. Então, com base nos dados que eu tenho e na pergunta, verificar que conteúdo matemático que eu vou utilizar. A terceira, definido o conteúdo, a equação, então eu tenho que resolver essa equação agora. Finalmente, a quarta etapa, que seria analisar a resposta, discutir a resposta encontrada. Então vamos lá. Então, como na primeira etapa, vamos fazer uma leitura geral do problema e depois vamos anotar os dados ou já partir para a equacionalização. Então, problema 1, a vida de Diofanto. A história conservou poucos traços biográficos de Diofanto, notável matemático da antiguidade. Tudo o que a respeito dele se conhece foi extraído do epitáfio que figura em seu sepulcro. Inscrição essa composta sob a forma de um exercício matemático. É muito interessante esse problema. Vamos lá. Então, olha o que está escrito no epitáfio do Diofanto. Caminhante. Aqui foram sepultados os restos de Diofanto, e os números podem, ó milagre, revelar a quão dilatada foi sua vida, cuja sexta parte constituiu na sua linda infância. Transcorrera 1/12 parte de sua vida, quando seu queixo se cobriu de penugem. A 7ª parte de sua existência transcorreu num matrimônio estéril. Passado um quinquênio, fê-lo feliz o nascimento do seu precioso primogênito, o qual entregou seu corpo, sua formosa existência, que durou apenas a metade da de seu pai, a terra. E com profunda dor desceu à sepultura, tendo sobrevivido 4 anos ao falecimento de seu filho. Diz-me quantos anos vivera Diofanto, quando lhe sobreveio a morte. Então agora nós vamos passar aqui a anotar os dados, a pergunta, tentar equacionalizar isso, certo? Eu sugiro o seguinte, pessoal, como sempre, dê uma pausa agora, releia o problema e tente equacionalizar. Veja se você consegue fazer isso, tá? Esse é um exercício muito importante. Mesmo que você encontre dificuldade, leia 1, 2 vezes, tente escrever o que você entendeu e aí depois você volta aqui para o vídeo e verifica a minha solução, tá bom? Então vai lá, pausa, tente fazer. Muito bem, eu vou continuar aqui. Eu espero que você tenha tentado fazer este problema. Agora vamos acompanhar aqui. E eu sempre parto da pergunta dele. A pergunta é: quantos anos vivera Diofanto? Ou seja, qual que é a idade dele? Então, como eu não sei, olha, a idade do Diofanto eu vou chamar de X. Agora, eu vou ler o problema e vou começar já a equacionalizar, porque esse problema ele não é difícil, é só você ir lendo e equacionalizando. Então, vamos lá de novo. Caminhante, aqui foram sepultados os restos de Diofanto, e os números podem, ó milagre, revelar quão dilatada foi sua vida, cuja sexta parte constituiu sua linda infância. Então, para aí. Sexta parte da sua idade, como a idade dele eu não sei é X, a sexta parte é X sobre 6. Aqui, ó, transcorrera 1/12 parte de sua vida. Duodécima, gente, é a 12ª parte. Então, aqui, ó, mais, eu vou colocar aqui, X dividido por 12. Quando seu queixo se cobriu de penugem. A 7ª parte de sua existência transcorreu num matrimônio estéril. A 7ª parte, né? Passado um quinquênio, fê-lo feliz o nascimento do seu precioso primogênito. Quer dizer, se passado 5 anos, nasceu o seu filho. Então, aqui, ó, mais 5 anos, né? Que é um quinquênio.
o qual entregou seu corpo, sua formosa existência, que durou apenas a metade da de seu pai, a terra. Tá? Infelizmente, né, ele perdeu o filho dele, que durou a metade da idade do pai. Então, como a idade do pai é x, a metade é, ó, dividido por 2. E com profunda dor desceu à sepultura, tendo sobrevivido 4 anos ao falecimento de seu filho. Então, ele sobreviveu mais 4 anos, olha. Olha aqui, gente. Então, se eu pegar todas essas informações que o problema me deu, né? Porque aqui, ó, está escrito em português, eu passei para uma linguagem matemática. E se eu somar isso tudo, vai dar exatamente o quê? A idade do Diofanto. Pronto. Está aí, pessoal. Olha, eu tenho aí uma equação. Esta equação, ela é uma equação fracionária. Você tem várias frações aí. E então não tem uma outra solução, né? O que nós temos que fazer aqui, olha, é tirar o mínimo mesmo. Então, eu vou botar um traço aqui, igual, e um traço do outro lado do sinal de igual. Eu sempre faço isso. Aí eu preciso tirar o mínimo, pessoal, de 6, 12, 7, 2. Esse 5 aqui não aparece, tem 1, esse 4 aqui também não. Então, aí num cantinho separado, você vai fazer isso aqui, ó. O mínimo de 6, 12, 7, 1 não precisa, né? E o 2, olha, e você vai tirar o mínimo. O mínimo é fácil, né? Vamos supor, daqui dá por 2, dá 3, 6, 7 não dá, repete. 2 por 2 dá 1. Dá por 2 ainda, olha. 3 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. Esse 7 não dá. Quando chega no 1, acabou. Agora, por 2 não dá mais, por 3. Aqui vai dar 1, 1, 7 você repete, 1. E finalmente por 7. Então ele vai dar 1, 1, aqui é 1, vai ficar tudo 1. Acabou. Agora é só você multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, isso vai dar 84. Olha, gente, esse é o meu MMC. Então, eu vou colocar 84 do lado de cá e 84 do lado de cá, tá? Agora, normal, 84 dividido por 6, isso dá 14. Vezes 1, 14x. Mais 84 dividido por 12 dá 7. 7 vezes x, 7x. Mais 84 dividido por 7 dá 12. Vezes x, 12x. Mais 84 dividido por 1 dá 84. Vezes 5, isso vai dar 420. Mais 84 por 2 dá 42, vezes x, 42x. E mais 84 dividido por 1 dá 84, vezes 4, isso dá 336. E finalmente do outro lado aqui, ó, 84 dividido por 1 dá 84, vezes x dá 84x. Como eu tirei mínimo dos dois lados, olha, eu posso simplificar esse 84 aqui, não tem problema. Agora, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso somar todos esses x que tem aqui, né? Se você somar aqui, ó, esse 14x mais 7x mais 12x mais 42x, o que nós vamos encontrar? Eu vou encontrar 75x. Pode somar aí e confira, por favor. Eu tenho, lembra, toda equação assim, é bom você igualar a zero. Então, se tiver alguém do lado de lá, traga para cá. Lá eu tenho lá o 84x. Então, eu vou trazer ele para cá. Lá está mais, ele vem para cá, 84x menos. Né? Agora, falta somar esse 420 com esse 336. Isso aqui vai dar mais 756 e isso é igual a zero. Está aqui, gente, bem simples, né? Eu tenho uma equação do primeiro grau aqui. Agora, 75x menos 84x, isso vai me dar menos, né? Tira a diferença, dá o sinal do maior, menos 9x, que é igual, esse mais 756, agora eu já posso voltar ele para lá, porque eu estou isolando o x agora, né? 756. Nós multiplicamos por menos 1 aqui, para que esse x fique positivo. Então, menos com menos lá vai ficar 9x.
Só que tem que multiplicar por todo mundo, né? Então, esse menos 756 vai ficar mais 756. Finalmente, eu tenho aqui, olha, 756 dividido por 9 e encontrei o meu x, pessoal. 756 dividido por 9, isso aqui é igual a 84. Ou seja, esta é a idade do Diofanto. Então, ele faleceu com 84 anos. Essa é a solução do nosso problema do Diofanto. Feito isso, vamos para o nosso problema número 2. Paulo tinha 7 anos quando Cláudia nasceu. Hoje, a soma de suas idades é 31 anos. Pergunta: qual a idade atual de cada um? Muita gente consegue resolver este problema aqui sem usar a letra, né? Sem usar a álgebra, só com expressões numéricas. Não tem problema, tá? Pode fazer do jeito que você achar melhor. Gosto muito de utilizar álgebra. Então eu costumo fazer assim, olha, uma dica aqui, gente, nesse problema de idade, é assim, você procura quem for o mais novo, você chama de x. Então vamos ver quem é o mais novo. Ó, Paulo tinha 7 anos quando Cláudia nasceu, então Cláudia é a mais nova. Então, a Cláudia, eu não sei a idade dela, mas é x. Então, sempre a pessoa mais nova você chama de x. Aí, o Paulo, ele vai ter o quê, então? Se ele já tinha 7 anos quando ela nasceu, então ele tem a idade de Cláudia mais 7 anos, porque ele é 7 anos mais velho. Fácil, não é? Olha só, hoje a soma da idade deles é 31. Então, é só somar as idades agora, olha. Muito fácil, ó. Então, vai ser x mais 7. Isso aqui é igual a 31 anos. Probleminha simples esse, hein? Muito bem. Olha, gente, primeira etapa, eu já li, anotei os dados, entendi. A segunda etapa, eu já estou nela agora, ó, equacionalizei. Descobri que é uma equação do primeiro grau. E agora eu vou para a terceira etapa, vou resolver a danada da equação. Que agora a gente já sabe, né? Ó, então, x mais x aqui eu tenho 2x. Esse 7, eu vou isolar o x, então esse 7 eu já posso passar ele para o outro lado, vai ficar 31 menos 7. Então eu tenho aqui 2x. Quanto que é 31 menos 7? 24, né? Então, x é igual a, olha aqui, ó, 24 dividido por 2, e x é igual a 12. Então, x é igual a 12. Quem é x, pessoal? Olha lá, quem é x? X é a Cláudia. Então, esse 12 é a idade de Cláudia. 12 é a idade de Cláudia. A pergunta dele é qual a idade de cada um. Então, qual que é a idade de Paulo? Olha aqui, a idade de Paulo. Qual é a idade de Paulo? A idade de Paulo é x mais 7. Como x é 12, então 12 mais 7, que vai ser 19 anos. Né? Então, resumindo, Cláudia tem 12 e Paulo tem 19 anos. Pronto, problema resolvido. Agora vamos para o número 3. Então, número 3, vamos lá, primeira leitura. A soma de 3 números consecutivos é 39. Quais são os números? No caso aqui, números consecutivos é muito simples, né? Seria, por exemplo, assim, ó, 3, 4, 5. Olha aí, ó. São 3 números consecutivos. São aqueles que a diferença entre eles é a unidade. Bom, mas nesse caso, usando a álgebra, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o primeiro de x. Se o primeiro número é x, o segundo número vai ser o quê? X mais 1. Né? Porque, pelo que eu falei ali para vocês, ó, 3, 4, 5. Números consecutivos é quando a diferença entre eles é a unidade. Então, se um é x, o outro é x mais 1. E o terceiro vai ser o quê? X mais 2. Olha, pessoal, tá aqui, ó. Essa é a representação de 3 números consecutivos. Ele está dizendo que a soma disso daí é 39.
Então ficou muito fácil agora, né? Basta você fazer então aqui, ó, x mais 1 mais x mais 2. Isso aqui é igual a 39. Então, agora só... Bom, está equacionalizado. Vamos resolver agora. Então, x mais x aqui, ó, eu tenho 3x. Mais 1 mais 2 aqui vai dar mais 3. Isso é igual a 39. Então, eu tenho aqui agora 3x. Vamos isolar o x agora. Então, vai ficar 39 menos 3. 3x, 39 menos 3, isso é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 3. X é igual a 36 dividido por 3, pessoal. Isso dá 12, olha. Então, na verdade, eu encontrei x. Muito bem, resolvi a equação, tá certo? Só que agora eu preciso ir para a quarta etapa da resolução do problema. Então, primeira etapa, eu li e entendi o problema, equacionalizei, resolvi. Agora eu vou para a quarta, que é discutir a solução, analisar a solução, ver exatamente qual é a resposta. A pergunta dele é quais são os números. Se o x é 12 e são consecutivos, né? Então o próximo só pode ser o quê? 13 e o próximo 14, né? Tá lá, ó, x mais 1, x mais 2. Tá aqui a minha solução. Essa é a resposta. Não é só o 12, né? O 12 é o primeiro número. Muito bem, agora nós vamos para o próximo exercício, que é o número 4. Então, primeira coisa, vamos ler o problema. Paguei 2/5 da minha dívida e fiquei devendo R$300. De quanto era a minha dívida? Então, agora vamos equacionalizar a segunda etapa. Eu não sei o valor da minha dívida, então se eu não sei, eu chamo a minha dívida de x. Tudo bem até aqui? Agora eu vou equacionalizar isso. Eu paguei 2/5 da minha dívida, então o que foi pago foi isso aqui, ó, 2/5. Essa preposição da aqui, pessoal, significa em matemática vezes. Então, 2/5 da minha dívida, 2/5 de x. E fiquei devendo ainda 300, quer dizer, eu paguei isso aqui e ainda fiquei devendo 300. Então, se eu somar o que eu paguei mais o que eu fiquei devendo, vai dar exatamente quem? Vai dar a minha dívida que eu chamei de x. Segunda etapa, pronto, pessoal, equacionalizei. Vou para a terceira agora, resolver. Eu observo que é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau e mais nem é uma fração, né? Olha. Então, quando acontece isso, não tem jeito. Ó, você tem que pôr um traço aqui, um traço aqui. Bom, qual que é o mínimo aqui, gente? Embaixo do 300 tem 1, embaixo do x tem 1, só tem um 5, então o meu mínimo é o 5. Meu mínimo múltiplo comum. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 2, então eu tenho aqui 2x. Mais 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 1.500. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes x vai dar 5x. Como eu tirei mínimo dos dois lados, eu posso simplificar. E vou continuar aqui, então. Então, eu tenho 2x, eu já vou trazer aquele 5x do lado de lá, olha. Que eu sempre faço isso. Eu sempre procuro, gente, igualar a minha expressão a zero. Sempre. Aí, eu vejo o que eu faço, tá? Igualei a zero, olha. Porque se ela for uma função do segundo grau, eu vou ter que usar aquela fórmula que a gente viu na aula passada. Se ela for uma equação do primeiro grau, que é o caso, então a gente apenas vai isolar o x. Tá? Então vamos lá. Eu tenho 2x menos 5x, vai dar menos 3x. Esse mais 1.500, eu vou passar para lá porque eu quero isolar o meu x, né? Então, 1.500. Olha aqui, o meu x está negativo. Quando o x está negativo, eu multiplico sempre por menos 1. Lembrando apenas que quando você multiplica por menos 1, olha, tem que multiplicar todo mundo. Esse negativo aqui com menos fica mais 1.500. E finalmente, olha,
o meu x vai ser 1.500 dividido por 3. Então, eu tenho aqui x é igual a 1.500 dividido por 3 é igual a 500. Está aqui, ó. Este aqui, então, este aqui é o valor da dívida. Olha aqui, gente. Este é o valor da dívida. R$ 500. Você até pode, se você quiser, pessoal, tirar a prova disso daqui, né? Olha lá, eu paguei 2/5 da minha dívida. Quanto é 2/5 de 500? Basta você multiplicar 2 vezes 500 dá 1.000, dividido por 5, R$ 200. Então, 2/5 de 500 é R$ 200, tá? Como ele ficou devendo R$ 300, 200 mais 300 dá os 500, que é o valor da dívida. Agora, o número 5. 5. Leitura. Repartir certa quantia entre 3 pessoas, de modo que a primeira receba 1/3 do total, a segunda 3/4 do que recebeu a primeira e a terceira R$ 60.000. Pergunta qual a quantia a ser repartida. Quantia a ser repartida, eu vou chamar de x. Agora, eu vou anotar os dados aqui, pessoal, primeiro, antes de montar a nossa equação. Pode ser? Vou ler novamente e anotar os dados. Repartir certa quantia entre 3 pessoas, de modo que a primeira receba, aqui, ó, 1/3 do total. Então, olha aqui, eu vou fazer assim. A primeira, ela vai receber 1/3 do, ó, a preposição do vale vezes, do total. Quem que é o total? X. Então, a primeira é 1/3 de x. A segunda, 3/4 do que recebeu a primeira. Opa, fácil. Por enquanto, né? Vamos ver. A segunda, olha, 3/4 vezes do que recebeu a primeira. Então, ou seja, da primeira. Da é vezes. A primeira recebeu o quê? A primeira recebeu 1/3 de x, ó. Então, você coloca aqui. E, finalmente, a terceira recebeu quanto? R$ 60.000. Bom, essa segunda aqui eu posso dar uma melhoradinha aqui, não posso, pessoal? Olha, eu posso simplificar. Você pode cortar esse 3 com esse 3 aqui e fica aqui como resposta bonitinho, ó, 1/4 de x, ó, 1/4 de x. Mais fácil trabalhar assim. Eu acho que agora nós já podemos montar a nossa equação. Então, se eu pegar, olha, o que a primeira recebeu, que foi 1/3 do total, mais o que a segunda recebeu, que ficou ali simplificado, 1/4 do total, e mais os R$ 60.000, isso tem que ser exatamente igual a quem, pessoal? A x, que é o total que foi repartido. Feito isso, ó, já concluí a segunda etapa, equacionalizei novamente uma equação do primeiro grau fracionária. Nesse caso não tem escapatória, pessoal, nós temos que tirar o mínimo de ambos os lados, né? Eu tenho 3 e 4 aqui, o mínimo de 3 e 4, o MMC de 3 e 4 é 12, então você coloca 12 aqui dos dois lados, tá certo? E vamos lá, 12 dividido por 3 dá 4, que multiplica aqui, vai dar 4x, mais 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 aqui, 3x, mais, aqui não aparece, é 1, 12 dividido por 1 dá 12, vezes 60.000 dá 720.000. Aqui é 1, 12 dividido por 1, 12, vezes x, 12x. Posso eliminar aqui, pessoal, olha, o meu denominador? Posso, sem problema nenhum. Então, vamos lá. 4x mais 3x, isso aqui vai dar 7x mais 720.000. Procure sempre igualar a zero, olha, menos 12x, isso é igual a zero. Agora, vamos resolver. Eu tenho 7x menos 12x aqui, olha, menos 5x. Isolando o x, porque é do primeiro grau, né?
Esse 720 vai lá para o outro lado, 720 mil aqui. Multiplica aqui, ó, por menos 1, porque o nosso x está negativo, então ele vai ficar positivo, 5x. Mas eu também tenho que multiplicar esse aqui, menos com menos dá mais, então aqui vai dar 720 mil. X é igual a 720 mil dividido por 5. Então, o meu x vai ser igual a quem? 720 dividido por 5, a resposta dá 144 mil. Está aqui, pessoal. Ele pergunta qual a quantia a ser repartida. A quantia a ser repartida é de 144 mil reais. E vamos agora aqui, nós temos nosso último problema, que é o número 6, que diz assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, leitura. Pedro recebeu certa quantia. Gastou 1/5 da mesma no pagamento do aluguel e 1/4 do que sobrou no supermercado, ficando ainda com 300 reais. Então, a pergunta é quanto ele recebeu. Então, eu vou escrever aqui assim, ó, quantia recebida. Quantia recebida é o meu x. E agora, eu vou anotar aqui do ladinho os dados do problema. Vamos lá? Bom, então Pedro recebeu essa quantia x que eu não sei qual é. Ele gastou 1/5 desta quantia no pagamento de aluguel. Então, aqui, ó, com aluguel, quanto que ele gastou? 1/5. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1/5. Ele gastou 1/4, ó, 1/4 do que sobrou no supermercado. Vou escrever aqui, ó, supermercado. Supermercado, ele gastou 1/4 do que sobrou. Muito bem, como é que eu vou escrever isso? 1/4 do que sobrou. 1/4 do que sobrou. O que foi que sobrou? O que ele recebeu menos o que ele pagou de aluguel, que foi 1/5 de x. Tá aqui, olha aí, ó. Ficando ainda com 300 reais. Então, ele sobrou para ele aqui, ó. Sobra 300 reais. Tá aqui. Gente, então o Pedro recebeu uma quantia x, ele pagou o aluguel, pagou o supermercado e sobrou um dinheiro. Muito bem, agora vocês já sabem aqui qual é o próximo passo, não sabem? Que agora é equacionalizar isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho o que ele gastou com aluguel, mais 1/4, olha, 1/4 do que sobrou, que é o x menos 1/5 de x, mais 300. Isto é igual a quem? A x, que é o total que ele recebeu. Novamente, pessoal, olha aí, temos o nosso problema equacionalizado e agora vamos resolver. E aqui 1/5 de x, pessoal, não há problema. Você também pode escrever isso aqui assim, ó, x sobre 5. Mais, agora aqui, ó, propriedade distributiva, esse com esse, esse com esse. 1/4 vezes x é a mesma coisa que x sobre 4, menos 1/4 vezes 1/5 de x, é só multiplicar os numeradores, ó, 1 vezes 1 vai dar 1x, então dá x. E aqui, 4 vezes 5, 20, mais 300, isso aqui é igual a x. Prontinho, pessoal, fração, equação fracionária do primeiro grau, tirar o mínimo, né? Eu tenho aqui o mínimo 5, 4 e 20, vocês já sabem tirar o mínimo. É só fazer aqui, ó, 5, 4 e 20, tira o mínimo aqui, né? A resposta vai ser 20 aqui. 20 dividido por 5 dá 4, então aqui eu vou ter 4x, mais 20 dividido por 4 dá 5, eu vou ter aqui 5x, 20 dividido por 20 dá 1x, mais 20 dividido por 1 dá 20, vezes 300 dá 6.000, e 20 dividido por 1 vezes x vai dar 20x.
Muito bem, agora, como meus denominadores são iguais aqui, olha, eu tirei o mínimo, eu posso simplificar e vamos já efetuar aqui em cima, né? Então, eu tenho 4x mais 5x dá 9, menos x aqui, eu vou ter 8x mais 6.000. Vou trazer aquele menos 20x para cá e vou igualar isso a zero. 8x menos 20x, isso vai dar menos 12x. Isso aqui vai ser igual, os 6.000 nós passamos para lá, multiplicamos por menos 1, porque o x está negativo, aí multiplicando por menos 1 ele fica positivo. Mas tem que multiplicar o lado de cá também, 6.000. Então, eu tenho que x é igual a 6.000 dividido por 12. E o meu x vai ser igual a quanto? 6.000 dividido por 12 é exatamente igual a 500. Está aqui, esta é a resposta do nosso problema. Quanto que ele recebeu? Ele recebeu R$500. Olha, dá para tirar a prova disso daqui, pessoal. Quer ver? O Pedro ele recebeu certa quantia, ele gastou 1/5 no pagamento de aluguel. 1/5 de 500 é 100. E depois ele gastou 1/4 do que sobrou. Ora, gente, era 500. Se ele recebeu, já gastou 100, sobrou 400. 1/4 de 400 é 100 também. Ele ainda ficou com R$300. Olha aqui, ó, se você somar, vai dar os 500, que é a resposta que nós encontramos. Pessoal, é isso. Nós encerramos aqui, então, o nosso tópico 3, que trata da resolução de problemas com uma incógnita. Eu fiz alguns com vocês. Lá na apostila vocês têm agora os propostos. Se tiver alguma dúvida, postem lá. Mas, gente, só uma dica. Eu tenho certeza que a maior dificuldade é ler o problema, entender e equacionalizar, né? Porque depois que ele está equacionalizado, você vê que é uma do primeiro grau ou do segundo grau, aí é fácil de resolver. Agora, a dificuldade em entender o problema e equacionalizar só é resolvida, só é sanada essa dificuldade com a prática. É isso. Um abraço e até o próximo tópico.